Canal Sagradas Escrituras, bom dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam o vosso amor. Enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo, nascido para vós nas águas do batismo. E assim possamos ser em nossa fraqueza instrumentos do vosso poder. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Consagração a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós. Em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Pedido de Nossa Senhora, rezai o rosário todos os dias. Oração diante da cruz. Que a ressurreição do Senhor afugente da nossa vida o medo e as trevas. Ó Deus da vida, que ressuscitou seu Filho, ressuscita-nos a cada dia para uma vida nova. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Oração antes de ler a Bíblia. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda a sua palavra fielmente. João 1, 2, 5. Meu Senhor, meu Pai, enviai teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. 18 de julho de 2025, Liturgia da Palavra. A leitura do livro do Êxodo, capítulo 11, versículo 10, e o capítulo 12, versículos 1 a 14. Naqueles dias, Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante do faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem da sua terra. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele
nada cru ou cozido em água, mas assado ao fogo inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar, devereis queimá-lo ao fogo. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 12, versículos 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexões sobre o Evangelho do dia 18 de julho de 2025. Este episódio lembra o primeiro conflito entre os fariseus e Jesus a respeito do sábado, considerado pelo povo hebreu como o sinal da aliança com Deus, a ser santificado com repouso absoluto. Os fariseus reprovam Jesus porque os seus discípulos agem contra a lei, isto é, fazem o que não é permitido em dia do sábado. Como resposta, Jesus cita duas passagens da Escritura, nas quais são violados os preceitos importantes da lei, sem que recaia sobre eles culpa alguma. Toda a lei e todos os mandamentos foram feitos para o bem das pessoas e para que sejam livres e felizes. É preciso entender que a lei apenas expressa formalmente uma realidade superior. Jesus mostra que o legalismo pode escravizar se lhe falta o Espírito, que é fundamento de toda lei. A misericórdia está acima da própria lei e do culto, porque a favor da vida.
Encerraremos com uma passagem da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpram as Escrituras. Escrituras dão testemunho de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Até amanhã, fiquem em paz e que Deus os acompanhe sempre. Amém.